Olá, gente, graça e paz, verdade aqui, tudo bom? Hoje nós chegamos na nossa série de reflexões sobre as parábolas de Jesus ao texto bem conhecido da parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas 10, versos 25 a 37, que diz assim: Certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: Cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: Vai e procede tu de maneira semelhante. Amém? Então esse texto ele começa contando a respeito de uma situação onde um mestre da lei, é por isso que diz advogado da lei, no verso 25 diz: levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Tá certo? Então ele levantou-se mal intencionado. Ele não queria realmente saber o que Jesus dizia a respeito disso. Ele queria ver se Jesus caía numa pegadinha. Tá certo? E eu acho interessante que muitas vezes quando a gente se aproxima da palavra de Deus, a gente age como esse homem aqui. A gente procura desculpas. Eu acho interessante porque no verso 26, Jesus joga a bola de volta para ele. É como se fosse um jogo de vôlei aqui. Jesus rebate dizendo: O que está escrito na lei? Você sabe o que a lei diz? Em segundo lugar, como tu a interpretas? Não só você sabe o que a lei diz, mas será que você está lendo corretamente a lei? Isso é importante porque as pessoas naquela época, especialmente os religiosos, eles sabiam a lei decorada. Hoje a gente tem dificuldade de decorar um versículo, mas aquelas pessoas naquela época sabiam grandes porções da palavra de Deus decorados. Eu acho interessante porque eu já ouvi dizer que as pessoas que vieram da perseguição religiosa da Inglaterra para os Estados Unidos conheciam boas porções do Novo Testamento decoradas. Pensei, e hoje a gente tem dificuldade de decorar um versículo. Mas aquele homem ele tinha a obrigação de saber. Ele perguntou algo que ele já sabia. A gente vê isso no verso seguinte, no verso 27. Que ele responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, ou com todo o teu entendimento, a depender da tradução. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele faz uma leitura da lei melhor do que a média dos religiosos da época. E aí Jesus diz no 28, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Eu me lembro aqui do encontro que Jesus teve com o jovem rico, que era um homem que tinha um senso de justiça própria muito grande. Não, eu cumpro a lei desde a minha mocidade. E aí Jesus olhou para aquele homem e amou e disse: se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E aí aquele homem saiu triste porque era um homem rico, que ele se apegava às suas riquezas. E aqui esse homem, ele se apega ao seu senso de justiça própria. E aí ele diz o seguinte:
no verso 29, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Então perceba que a intenção dele era se justificar, ele não queria cumprir a lei, ele sabia o que a lei dizia. E aí a questão que eu trago para mim e para você hoje, a gente sabe o que a palavra de Deus diz muitas vezes, não nos falta entendimento, é certo que para muitas pessoas falta, Jesus disse isso, vocês erram por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Então muita gente erra porque não conhece a palavra de Deus, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, qual é a nossa desculpa? A nossa desculpa é justamente não querer fazer a vontade de Deus, não querer obedecer a palavra de Deus, tá certo? E aí ele diz aqui, faze isto e viverás, Jesus no 28, 29, ele insistindo em justificar-se, questionou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Então, na verdade, a intenção dele era reduzir essa pessoa chamada de próximo ao menor conjunto possível. Ele não queria ter um amor expansivo, ele queria ter um amor restritivo. Então Jesus conta a história dos versos 30 ao verso 35, é a história propriamente dita, que é uma história bem conhecida, eu não vou me estender muito. Mas eu acho interessante que alguns pontos chamam a atenção. E Jesus, ele logo de cara, ele usa a figura de dois religiosos, que é justamente para confrontar aquela pessoa que está questionando ele. Ele usa a pessoa do sacerdote, que era o responsável por conduzir a liturgia do culto judaico, digamos assim, né, oferecer os sacrifícios no templo. E ele cita também o levita. O levita era a pessoa, não é hoje em dia muitas pessoas chamam levita a pessoa que toca na igreja, mas na verdade isso é resumir. Primeiro que está errado, que levita é quem é descendente de Levi, né, da tribo de Levi. Na igreja não tem a priori ninguém descendente da tribo de Levi. Mas levita, algumas pessoas resumem muito a pessoa que toca ou canta na igreja, e na verdade levita era o responsável por fazer tudo o que não fosse ligado ao sacrifício no templo. Então a parte sacrificial, ritual, era dos sacerdotes, todo o resto era o levita. Então, por exemplo, quando os levitas são instituídos como responsáveis por essas atribuições, é na época do tabernáculo. Então eles eram responsáveis, por exemplo, por montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo, levar ele para lá e para cá durante a peregrinação no deserto. Os levitas, já na época do templo, eram responsáveis por manter a ordem, lembrando que eram muitos animais que eram sacrificados, então era muito sujo, eles tinham que fazer a limpeza, tá certo? Eles tinham que controlar o acesso das pessoas ao interior do edifício. Então os gentios, eles não podiam acessar a área do templo, então os levitas controlavam esse acesso, pessoas designadas pelos levitas, né? Provavelmente eram soldados contratados, mas a responsabilidade era dos levitas. Os porteiros do templo, tá certo? Então também os músicos, mas reduzir muito a função do levita ao músico, tá certo? Mas você percebe que eram pessoas religiosas, pessoas que deveriam demonstrar compaixão, tá certo? Eu acho interessante porque uma das razões porque possivelmente eles passaram de largo foi para não se contaminarem de maneira cerimonial, porque a lei mandava que você não podia tocar num cadáver, num corpo, tá certo? Então se você tocasse, você ficava impuro por um determinado período de tempo, você tinha que cumprir rituais de purificação. Então se aquelas pessoas, o sacerdote e o levita, estavam indo cultuar, estavam indo para o seu período de serviço, tá certo? Que tanto o sacerdote quanto o levita, ele possuíam um período específico de serviço, que eles iam se dedicar, por exemplo, uma semana, eles iam passar uma semana cuidando das coisas do templo, ou seja, oferecendo sacrifício, seja outras questões da religião, digamos assim, ou da estrutura do templo, e depois voltavam para suas famílias, para a sua vida corriqueira, até que fosse novamente o seu rodízio, tá certo? Então aqueles homens olharam para aquela situação e pensaram, talvez, eu não vou me contaminar, porque se eu me contaminar eu não vou poder servir na minha religião. E eu acho interessante porque tem um segundo aspecto que às vezes a gente não entende. Quando eles iam servir, a comida que era destinada, porque lembre que os sacrifícios eram sacrifícios em grande parte de comida, sacrifícios de animais, sacrifícios de cereais, sacrifícios de bebida, entre elas azeite e vinho.
boa parte era separada para uso dos sacerdotes e dos levitas e de suas famílias quando eles voltassem para a casa do rodízio. Então talvez eles tenham pensado, poxa, se eu não for servir, eu não vou ter direito ao meu quinhão. Então eu talvez vá passar necessidade, ou minha família vai passar necessidade. Então eles pensaram com um motivo, em certo sentido, egoísta, mas ao mesmo tempo também uma questão de necessidade pessoal. Eles pensaram, eu vou atender a minha necessidade pessoal primeiro do que a necessidade do meu próximo, embora a do meu próximo seja mais urgente. Isso é um desafio para nós hoje, que a gente possa ter um pensamento mais altruísta, não pensar e não focar somente nas nossas próprias necessidades imediatas. Mas ainda um segundo aspecto com relação a isso, que é a questão da preguiça mesmo, e não só preguiça, mas um desapego ao próximo, um desapego à situação calamitosa que o ser humano enfrenta. Então, quantos de nós passamos na rua e vemos pessoas caídas no chão? Eu mesmo muitas vezes, às vezes passo na rua e vejo uma pessoa caída, ou bêbado, enfim, e não paro para ajudar, não paro para ver suas necessidades. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali vai me tomar tempo, vai me tomar esforço, e não devia ser assim, não devia ser assim, tá certo? As pessoas muitas vezes se tornam para nós, especialmente nas grandes cidades, como ruído de fundo, como paisagem, e pessoas nunca deveriam ser meras paisagens. Mas eu acho interessante que no verso 33 você vê o comportamento de uma pessoa que é um samaritano. Um samaritano era um inimigo do povo de Deus. Então Jesus ele usa aqui uma pessoa de propósito, um inimigo do povo de Deus. Imaginei, eu não vou ter condição de dizer o que poderia ser ofensivo para você, mas imagine uma pessoa que você acha ofensiva. Talvez, vou citar aqui um exemplo, me perdoem gente pela pobreza do meu exemplo, mas no momento de polarização política atual, digamos que vem um grupo de pessoas de um determinado partido político e vê uma pessoa caída no chão com a camisa do outro partido político e não socorre aquela pessoa. Você entende mais ou menos o que eu quero dizer? Mas vê que o comportamento dele do 34, 35 é de desprendimento. Aquele homem para o que tinha a fazer, ele talvez se atrase nas suas atribuições, ele gasta do seu próprio dinheiro, o equivalente a 2 dias de trabalho, e diz para o hospedeiro, né? Ele desce da sua montaria, ele usa o seu próprio animal para carregar aquela pessoa. Imagina aí, como se a gente pegasse uma pessoa ferida na rua, botasse dentro do nosso carro sangrando e fosse bater no hospital. Não se preocupando com o nosso carro, mas se preocupando com a pessoa. E aí ele diz lá no 35 ao final, se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. A pessoa não chama a ambulância, não liga para o SUS, não manda procurar o político, não. Ele cuida da pessoa, que é o que nós deveríamos fazer. E aí Jesus no 36 ele encerra dizendo assim, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E no 37 o próprio mestre da lei reconhece o que teve misericórdia para com ele. Então, quando Jesus termina dizendo para aquele homem, para nós hoje, o seguinte, vai e procede tu de maneira semelhante. Então, que nós possamos, com base nessa mensagem, com base nessa reflexão, desenvolver em nós um espírito de misericórdia, de compaixão e de generosidade. Tá certo? Que nós possamos olhar para os próximos que estão ao nosso redor, não com o intuito de torná-los ainda mais distantes, mas de torná-los mais próximos. E às vezes pegar pessoas que nem estão tão próximas assim e trazer para perto de nós, para que a gente possa cuidar delas. Porque nós vivemos numa sociedade, num mundo, num tempo, onde existem muitas pessoas que são carentes, e aí dá trabalho cuidar de pessoas carentes, mas são pessoas que Deus coloca às vezes para que a gente possa cuidar, e que essa pessoa às vezes precisa de nós para ganhar autonomia e voltar a ter uma vida normal, uma vida sadia. Amém? Então, se essa palavra falou com você, curta, comente, compartilhe, que Deus nos abençoe.